de luz, nasce do amor e nos conduz a paz você vida Oração dos mortos, funerais, e a gente já viu uma série de coisas, como é que a gente comporta os mortos, se os mortos estão lá nas catatumbas, como é que a gente deve homenagear. Semana passada a gente viu a pergunta 325. A gente concluiu ela, mas é bom relembrar, porque ela tem um segmento, tem a 325A, que é complemento dela em si, né? Então, a pergunta 325 é a seguinte, né? De onde, né? De onde pode vir, para certas pessoas, o desejo de serem enterradas antes no lugar do que no outro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade dos espíritos? É porque a gente está cansado de ver, né, pessoas que em vida dizer, né, quando eu morrer eu quero ser enterrado assim, 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 em tal canto. Então a pergunta é justamente essa. E a gente viu na ocasião a resposta dos espíritos que dizia: a afeição do espírito por certos lugares denota inferioridade moral. O que representa um pedaço de terra mais do que outro para um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá aos que ama, mesmo que os seus ossos estejam separados? Então ele mostra aqui claramente, né, Mirim, que não é o pedaço de terra, não é os ossos estar juntos ali no canto que vai fazer com que ele volte à seara onde ele encontrou amor, felicidade e harmonia com os seus familiares. Não é assim, Mirim? Agora, tem um detalhe. Aí nós temos que observar que existe um costume de nós encarnados. Então, por um costume, dependendo da região, por exemplo, na Índia, eles cremam os corpos, né? Já é uma coisa que eles fazem naturalmente. A questão do sepultamento vem dos romanos, construir aqueles túmulos, hoje as catacumbas, né? Eram os romanos quem faziam aquilo. Porque, se eu não me engano, os hebreus, né, Djalma, eles não sepultavam, eles colocavam pedras em cima dos corpos, né? Eles não cavavam a terra. E outros Deitavam faziam a terra, fogueira, mas né? cobria com pedra. Em outras situações, até cremavam. Então, como ele diz aqui, mas aqui ele está se referindo ao espírito. O espírito, para que serve um pedaço de terra para o espírito, né? Não vai ter importância nenhuma para ele. Os ossos, né? Mas para nós encarnados tem um sentido de cultura, de religiosidade, né? Que a gente respeita. Mas lembrar que essa pergunta é para o espírito. Então, a afeição do espírito por certos lugares é uma inferioridade moral. Nada me prende aqui no globo. Eu, como espírito, aliás, afinal de contas, eu não sou daqui. Nós não somos daqui, né? Nós somos do plano espiritual, nós somos do mundo espiritual. Mas prestar atenção que isso tem também essa conotação na questão do encarnado. Djalma, você acrescentaria o que mais nessa explicação? A explicação é essa mesmo. O espírito, ele do lado de cá, ele pode ter uma afeição por determinado local. Eu gostaria que botasse meu corpo aqui, ou em cemitério tal, ou em cemitério qual. Eu gostaria de ser sepultado lá. É uma escolha do espírito quando está do lado de cá. Quando ele chega na dimensão espiritual, como foi bem lembrado aqui, é outra situação. Ele não vai se lembrar nem se interessar meu filho, pelo local onde ele esteve, porque na verdade é uma vestimenta carnal que se decompõe com o tempo, né? Ela se transforma e mas se respeita. É cultural, como foi lembrado aqui. Nós aqui guardamos essa afeição pelo ente que deixamos no cemitério, mas aqui está se referindo ao espírito. Se ele tem alguma afeição, aí ele chega ao ponto de dizer, ó, quem tem esses apegos não denota um certo desprendimento das coisas materiais, não é? Não demonstra. Mas se respeita, como na China, na Índia, eles têm o hábito de cremar, nós temos o hábito de sepultar, levar flores, fazer os ofícios, tudo direitinho, mas o espírito pode escolher um canto, não é? Mas com o tempo
ele, na esfera espiritual, dificilmente vai se lembrar de onde foi enterrado ou deixou de ser enterrado. Aí a 325A, que é a continuação, né, diz assim: a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerado como futilidade. Você está um túmulo, reunir todos os entes ali, todos os parentes, tudinho, os ossos, tudo num canto só. Isso é uma futilidade? A resposta dos espíritos: não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco representa para os espíritos, é útil para os homens, suas recordações se concentram melhor. Eu acho que é o que Mirim, em outras palavras, falou, não é, Djalma? Sem dúvida, sem dúvida. É importante, ele fez o enfoque. Do lado de cá, no cemitério, a gente vai fazer uma tumba para todos os nossos parentes, de todos os locais onde eles foram. A gente bota isso tudo aqui, só nessa tumba. E todos se reúnem ali, determinada data, né? Se reencontram para se relembrar. É um costume nosso, um costume, como ele diz, piedoso. Embora para o espírito isso não represente muita coisa, mas não se nega que os espíritos atraídos pelo pensamento possam estar ali também. Daquelas lembranças entre aqueles entes queridos, né? Pouco se importando com o que ficou dentro da tumba, mas mais pelos corações queridos que estão ali, recordando eles, contando história, deve ser interessante. Quando o titio era vivo, quando o papai era vivo, mamãe dizia isso, vovó dizia aquilo, deve ser uma coisa prazerosa, né? É um costume respeitável, né? Mas ele chega a ponto de dizer assim, embora para o espírito essas lembranças, esse costume de estar os ossos reunidos no canto só, não seja muito significativo ou importe muito. Eu acho que essa afeição pela reunião do túmulo, pela vida material, eu acho que depende, está muito intrinsecamente ligado com o grau de inferioridade do espírito. Porque, por exemplo, é uma história, né, real, né? A minha mãe, né, tinha TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,